Hello guys! Tudo bem com vocês? Me perdoa pela ausência de mais um mês no canal, mas eu tava passando por vários processos e agora eu pretendo focar muito no canal, então eu peço a ajuda de vocês. Se vocês não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like pro YouTube me divulgar e alcançar mais pessoas ainda, tá bom? Hoje eu vou falar de um caso que foi muito famoso, que é o caso do Charles Manson, que é um serial killer que nunca precisou matar as vítimas. Ué? Você quer entender um pouco dessa história? Como que um serial killer é um serial killer sem matar? Então, se você quer entender mais um pouco dessa história, continue assistindo o vídeo. Bom, o Charles Mills Maddox nasceu no dia 12 de novembro de 1934 em Ohio, nos Estados Unidos. Sua mãe teve ele com 15 anos e desde então a vida dele foi muito conturbada. A mãe dele cometia vários delitos, então ela ia presa várias vezes. E nessas várias vezes ele ficava de casa em casa desde pequeno. E quando ele era pequeno, em uma dessas idas e vindas da mãe dele, ele acabou ficando na casa dos seus tios, que abusava e espancava ele. Quando a mãe dele saiu, a mãe dele tentou vender ele por uma dose de bebida num bar e também vender ele por uma dose de bebida, mas ele sempre conseguia escapar. Então ele cresceu cometendo pequenos delitos também, ele roubava, começou a usar droga, até que a mãe dele teve um breve casamento e aí o nome dele mudou para Charles Mills Manson. A mãe dele não durou esse casamento, então a mãe dele já se separou e aí foi cada um pro seu lado. O Charles, ele começou a roubar, começou a fazer várias coisas e começou a passar de vários reformatórios. Ele não conseguia ficar em um, ele sempre fugia de todos os reformatórios que colocavam ele. Até que no penúltimo, ele estrupou um menino com uma faca na garganta e foi daí que pegaram ele e colocaram em um reformatório com uma segurança melhor. Ele nunca conseguiu escapar desse reformatório e aí ele ficou durante 3 anos, mudou o comportamento, ficou mais participativo das atividades, interagia com as pessoas, ele mudou de comportamento e aos seus 19 anos ele saiu da cadeia. Aos 20 ele casou e teve um filho chamado Charles Manson Jr. Como ele saiu, ele teve que conseguir um trabalho, ele queria mudar de vida, ele conseguiu um trabalho, mas ele tinha uma renda muito baixa, que mal dava para sustentar a família, e aí ele resolveu começar a roubar carros. Ele começou a roubar carros e foi preso, a mulher dele resolveu se separar, então ela se separou e foi embora com um filho. E aí ele ficou preso durante 3 anos. Quando ele saiu, ele virou cafetão e ladrão. Um ano após isso, ele foi preso novamente porque ele deu um golpe em uma mulher e estrupou a amiga dela de quarto e roubou ela também. Nisso, ele foi preso novamente, mas com a ajuda de uma mulher, fingiu estar grávida dele para ele poder escapar dessa prisão, então ele acabou não ficando preso, mesmo sendo, pra mim, um crime muito grave, ele acabou não sendo preso, passando impune dessa. O Charles, ele era uma pessoa extremamente manipuladora, uma pessoa muito obcecada pelos Beatles. Sim, pelos Beatles. Ele era muito fã, e não era um fã normal, ele era obcecado. Na maior parte do tempo dele, ele escrevia música, ele tocava o seu violão, ele cantava. E ele tinha um sonho de ser artista, e o sonho dele era ser maior
que os Beatles, e na cabeça dele, ele iria conseguir ser maior que os Beatles. Então, ele foi até um estúdio tentar ser lançado como artista e ele se apresentou para um produtor chamado Melcher, que na época recusou ele, não quis pegar o trabalho dele. Então, o Manson achou assim um absurdo, ele ficou super frustrado, porque para ele era um ótimo artista na cabeça dele. Vocês pesquisar no YouTube, tem algumas entrevistas dele que eu achei até engraçada, que ele dá um pulo da cadeira e ele começa a falar que as meninas eram loucas por ele porque ele sabia cantar, mas ele não sabe cantar nada. The reason that the girls liked me was, hey now, I'm all around you, round you. Hey now, up on your heart I can sing through you. Depois vocês procuram, tem várias entrevistas deles no YouTube, várias audiências dele também, que ele tentou. E aí vocês vê como ele é um psicopata. Voltando ao assunto, o produtor recusou o trabalho dele e foi daí que ele começou a recrutar pessoas para fazer uma seita. A seita dele se chamava A Família. Então ele procurava pessoas fragilizadas emocionalmente, que estavam passando por um problema familiar, de relacionamento, pessoas que não estavam bem psicologicamente. Porque assim era mais fácil de manipular as pessoas. Então ele conseguiu manipular desde menores de idade a maiores de idade, tinha várias idades na seita dele. Quanto meninos, homens, mulheres. Então ele acabou indo para um rancho, ele e essa família, lá bem distante, bem no fim assim da Califórnia, que era distante da cidade, e eles sobreviviam basicamente roubando comida, pegando restos de comida do lixo, e assim que eles sobreviviam. O Charles acreditava que iria acontecer uma guerra racial. E isso ele tinha na cabeça dele, que naquela época iria acontecer isso, e ele apoiava os negros, que os negros iam vencer. E na cabeça dele, quando tudo isso acabasse, eles iriam cavar um túnel onde ele e a família sobreviveriam por seres brancos. Por serem brancos. Então, para ele, os negros iam dominar o mundo e acabar com a população branca, não ter nenhum branco, só negro na face da terra. Isso era na cabeça dele. Então, ele acabou manipulando um grupo de jovens pra fazer um plano que ele tinha na cabeça, que era assim: tal data ia acontecer, ia começar esses protestos de guerra racial e tal, só que não aconteceu nessa data. Então ele pensou, então se eles não começaram, eu vou mostrar pra eles como que se faz. Então ele manipulou essas pessoas, esse grupo de jovens, para ir até o primeiro alvo deles, que era esse produtor. Só que o produtor não morava mais naquela casa, era outra pessoa que morava. E aí, esse produtor já tinha se mudado dessa casa e ele não sabia, mas quem morava lá era nada mais, nada menos que o diretor de cinema Roman Polanski, que era casado com a atriz Sharon Tate. Na época, ela estava grávida de 8 meses e meio e ele estava dirigindo um filme em outro país e ela estava em casa, ela e mais 4 amigos, numa noite, conversando, uma noite de amigos, normal. Então ele enviou 4 pessoas até essa casa que cometeu um crime bárbaro. Eles mataram os 4 amigos da Sharon com espancamento, facada e tiro. Tinha tanto sangue naquela casa que escorria pra calçada. A Sharon foi a última a ser morta. Ela implorou pela vida dela, pela vida do bebê. Chegou a falar pra eles que era só esperar o bebê nascer, que depois eles podiam fazer o que quiser com ela. Mas eles não perdoaram, eles mataram ela com facadas. Inclusive 16 foram só na barriga. Eles pegaram o sangue da Sharon e escreveram pig na parede. Pra quem não sabe, pig significa porco em inglês. E foram embora. No dia seguinte, a empregada dela chegou na casa e viu o sangue escorrendo pela porta e já achou muito estranho. Então, quando ela abriu, ela se deparou com tudo aquilo. Então, imediatamente, ela chamou a polícia, que logo encheu ali por ser um casal muito famoso, ela ser muito famosa, ela era muito linda. E um crime ser tão bárbaro, né? Que ela tava
grávida de 8 meses e meio. E aí, logo veio a mídia e tudo mais, então aquilo encheu. Não contentes, eles não esperaram nem a poeira baixar, eles cometeram outro crime no outro dia, numa casa com um casal que se chamava Rosemary e Leno LaBianca. As mensagens que dessa vez eles deixaram na parede do casal LaBianca foram Helter Skelter e Date to Pigs, que era morte aos porcos em inglês, e Rice, que era ancestral. Era uma referência de música dos Beatles, enfim, era nome de discos deles. Os assassinatos de Sharon Tate e dos seus amigos e do casal LaBianca foram feitos pelos membros do Charles Manson, que ficaram conhecidos como caso Tate LaBianca, que é o sobrenome das pessoas que morreram, do casal e da Sharon, né, no caso. Segundo o promotor do caso, que era o Vicente, o Charles Manson, ele tinha planejado todas as mortes, mas ele não estava em nenhuma cena do crime. Ele não compareceu em nenhuma das mortes. Eles manipularam os membros da seita dele para fazer isso por ele. Tudo que ele mandava, eles faziam. Tudo, absolutamente tudo. O Charles Manson, então, com 37 anos, ele foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça juntamente com Tess, Susan, Patricia e Leslie, de 19 anos. O Manson alegou que ele não estava em nenhuma parte do crime, que ele não fez parte desse crime, mas mesmo assim ele foi sentenciado à morte, tanto ele quanto as pessoas que cometeram o crime. Mas naquele ano a lei dos estados mudaram, então naquele estado acabaram com a pena de morte e todos eles foram revertidos para prisão perpétua. Então Charles Manson, ele tinha direito a cada 5 anos pedir uma autorização para sair, ter a sua condicional, mas todas elas foram negadas e algumas ele nem comparecia para pedir. Então em 2012 teve uma audiência de pedir autorização para sair, mas ele não compareceu e todas as vezes que ele ia, ele debochava, ele xingava o júri, ele nunca levou nada a sério. E aí, em 2012, eles ainda falaram que ele era perigoso. Então, em 2017, ele teria novamente a chance de pedir sua condicional. Mas, em 2014, ele se decidiu casar com uma garota que ia visitar ele, que era a Star, a única pessoa que visitava ele, que era uma garota de Mississippi, que era 53 anos mais nova que ele tinha 80 anos na época. E os dois conseguiram a permissão de casar em 2017. Chegando em 2017, ele desistiu do casamento porque ele descobriu que ela queria embalsamar o corpo dele e deixar em disposição, assim, arrecadando fundos para ela, já que ele era um cara tão famoso, um serial killer, que o caso dele ficou muito famoso na época e é famoso até hoje, muita gente sabe dele. Então ele desistiu de casar com ela aos 83 anos, mas ela tinha um blog na internet, ela mexeu até uns 2 anos atrás, pouco tempo, não faz muito tempo que ela parou de mexer, inocentando ele, falando que ele era inocente de todas as acusações que tinham contra ele. E aí, em novembro de 2017, o Charles Manson veio a óbito por causas naturais, segundo as entrevistas, a mídia, mas as autoridades nunca confirmou o motivo da morte dele. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo antes de se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito. Deixa o seu like pra me ajudar também. Se você ainda não me segue no Instagram, no Twitter, eu vou deixar aí na descrição, na tela pra vocês me seguirem, tá? Deixem casos, dicas de caso, comenta aí embaixo qual caso vocês querem ver, comenta lá no meu Instagram também, que eu atendo todos vocês, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.